Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar uma história que está escrito na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia e é uma história que fala sobre o amor. Um grande amor, a maior história de amor que já existiu. E tem tudo a ver também com a semana que nós estamos, que é a semana da Páscoa. Você sabia que nós temos 2 Páscoas na Bíblia? Deixa eu ver para onde eu olho, que eu estava olhando errado aqui. Na Bíblia nós temos 2 Páscoas. E hoje nós vamos ver quais são essas 2 Páscoas e ver o que uma tem a ver com a outra, tá bom? A ligação entre uma com a outra. Bom, vamos iniciar orando então? Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, levando a Tua palavra àqueles que necessitam, Deus. Pai, que eles possam guardar no coração, Deus, e descobrir hoje o verdadeiro sentido da Páscoa. Cuida de cada um, esteja com eles, com cada família, cuida da saúde nesse momento tão difícil, Deus. Em nome de Jesus, e que a nossa mente esteja voltada para o Senhor para aprendermos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje vou falar sobre a Páscoa. Até tem um desenho aqui. Hoje a Páscoa ela é muito relacionada deixa eu vir um pouco mais perto, ao coelho da Páscoa, né? Só que nós cristãos, sabemos que esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. E qual será o verdadeiro significado? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Velho Testamento na Bíblia, o que ele fala da Páscoa? Deixa eu ver onde que dá para vocês visualizarem. No Antigo Testamento, nós temos aqui na Bíblia o povo que era escravo, né? Tinha a escravidão lá no Egito. E esse povo, ele clamava a Deus. Ele clamava pela libertação. E o Senhor ouviu o clamor do povo. A Bíblia fala que o povo pediu tanto para Deus que o Senhor ouviu o clamor desse povo. Então, a Páscoa, ela começa lá, com a escravidão, no Antigo Testamento. Foi quando Deus levantou Moisés para ir até o Egito e falar com o rei Faraó. Foi quando nós temos as 10 pragas. Eu vou colocar aqui, olha, para vocês visualizarem melhor. E eu vou colocar as 10 pragas aqui. Na Bíblia, nós temos a palavra de Deus que fala assim. Quando Moisés foi falar com o Faraó, lá em Êxodo, a primeira praga, olhando aqui, são das águas que tornaram-se em sangue. A segunda praga foram as pragas das rãs. Um outro dia nós vamos fazer uma aula mais específica dessas pragas. A terceira praga foi dos piolhos. Imagina quantos piolhos. A quarta foi de moscas. A quinta praga, pestes nos animais. A sexta praga, úlceras, machucados por todo o corpo. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava, gafanhotos, onde eles comiam todas as plantações e tinham gafanhotos por tudo quanto é lugar. A nona praga, trevas, escuridão, ninguém enxergava mais nada, né? Então, essas foram as pragas. E aqui fala que o Senhor ainda endurecia o coração de Faraó. Com todas essas pragas, Faraó, ele continuou com o coração dele endurecido. Quem puder abrir na sua casa, em Êxodo, tá bom? Tá em Êxodo 11. Ele falava, até que ele mandou a última praga. E essa última praga, né? Para chegar nessa última praga, o coração de Faraó ainda estava muito endurecido. Por isso precisou dessa última praga. Aqui tem Moisés falando com o Faraó. E o coração continuava endurecido. Aqui ele fala assim, Faraó, ele continuava com o coração endurecido e ele falou para Moisés, Moisés,
Eu nem quero mais te ver, não volte mais aqui que eu não vou libertar esse povo. Então Deus falou para Moisés, eu vou enviar a última praga e com essa última praga o povo será liberto. Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito, ou seja, todo primeiro filho de animais, primeiro filho das pessoas, né? Todo primogênito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva, todo primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nunca haverá. Depois, então veio a praga, a 10ª praga, e Moisés chegou até Faraó e mais uma vez Faraó endureceu o coração e ele falou que ele não ia libertar o povo. Então o que aconteceu? Deus pediu para que ele pegasse um cordeiro, né? Deus pediu para... Será que vocês vão enxergar aqui ainda? Enxerga, né? Deus pediu para que sacrificasse um cordeiro e com o sangue desse cordeiro passasse sobre as portas, sobre os umbrais das portas, que seria a proteção do sangue contra o espírito da morte, contra o anjo da morte que estaria naquele lugar. Então todo o povo de Deus fez dessa forma, matou o cordeiro e colocou o sangue ao redor da porta. Porém, os egípcios, Faraó, eles não acreditavam que isso ia acontecer. Agora eu acho que não vai dar, vai? Deu, que legal. Tem uma mesa aqui. Ai, que legal, dá pra ver bem, né? Então, colocou. E aqui, olha o que fala na Páscoa. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. E houve um grande clamor no Egito. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão. Ele lhes disse, levantai-vos e saí do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide e servir ao Senhor, como tendes dito. Essa foi a libertação do povo, que o povo era muito judiado, o povo sofria muito e o Senhor mandou a libertação com o sangue do cordeiro que foi passado na porta. Eles foram livres. O anjo da morte passou e o povo de Deus não foi prejudicado, o povo de Deus não morreu. E essa foi a última praga. E desde então comemora a Páscoa como a libertação do povo do Egito. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento. Você conhecia essa Páscoa? Por isso que nós falamos que Jesus é o Cordeiro. Porque da mesma forma que esse Cordeiro ele foi sacrificado e o sangue dele salvou aquelas pessoas no Antigo Testamento, Jesus, que é o nosso Cordeiro, ele veio aqui e ele salvou a nossa vida. Vamos conhecer como que comparar a Páscoa do Antigo Testamento com a do Novo Testamento? Bom, aqui nós temos a Páscoa do Novo Testamento. Então, a Páscoa do Novo Testamento, ela começa com um plano perfeito, um plano maravilhoso, né? Que você sabe qual é esse plano. Além de plano perfeito, tinha um propósito. Qual foi esse propósito? A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, ele amou tanto você, que ele mandou o seu filho. Ele enviou o seu único filho, Jesus, seu filho perfeito, para vir aqui na terra. E Jesus veio na terra, e ele foi crescendo, e ele teve 1 ano, 2 anos, ele teve 5 anos, 11 anos, e foi crescendo. E a Bíblia conta que onde Jesus passava, ele fazia milagres, ele falava do amor de Deus para as pessoas eram curadas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E a Bíblia também conta, aqui na palavra de Deus, deixa eu ver, deixei marcado para facilitar. Em Mateus,
Aí a Bíblia conta também da última Páscoa. Então eles celebravam a Páscoa, né? Eles celebravam a Páscoa desde a libertação do povo. Então Jesus foi a sua última Páscoa. Pegou os seus discípulos, ele tinha os seus 12 discípulos, e aqui ele partiu o pão. Aqui está o pão, o suco da uva e o cálice, que é falado ali na passagem na Bíblia. Na Bíblia fala assim, em Mateus capítulo 26, e no versículo 26, fala assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E essa foi a última ceia de Jesus. Quando Jesus saiu da ceia, ele foi orar. Ele foi lá no Getsemane. Ele levou 2 discípulos com ele e ele foi orar. E Jesus ele estava com o coração muito angustiado, a Bíblia fala. E ele conta aqui também na palavra falando. Em Mateus, no capítulo 26 ainda, no versículo 37. 38 fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele falou para os discípulos. E depois ele falou assim também: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele estava muito angustiado naquele momento. A Bíblia fala que naquele mesmo momento, os inimigos de Jesus chegaram para levá-lo. E Jesus foi para o julgamento. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele apanhou muito, ele ficou irreconhecível. Vocês devem assistir alguns filmes, tem filmes que mostram a crucificação de Jesus. É claro que não chega nem perto daquilo que foi. Nós podemos imaginar um pouquinho, mas eu acredito que a nossa compreensão, a nossa mente não consegue chegar naquilo que foi realmente a crucificação. E tudo isso foi por mim e foi por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos a salvação, porque Jesus ele levou na cruz o meu pecado e o seu pecado. E depois colocaram uma coroa de espinho em Jesus, como rei dos judeus, tirando o sarro de Jesus. Jesus sofreu bullying, olha que interessante. Aí Jesus sofreu bullying também. Você acha que é o rei dos reis? O rei dos judeus? E colocaram uma coroa de espinho em Jesus. E Jesus foi na cruz, ele foi crucificado, levando o meu e o seu pecado. E a Bíblia conta aqui que Jesus, lá na cruz, ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? E logo ele entregou o seu espírito. E a Bíblia conta que teve trevas naquele momento, era dia e teve trevas. E as pessoas que estavam por ali falavam: realmente esse é o Filho de Deus. E sabe, Pilatos, que era o governador, que era o rei daquela época, Pilatos, ele ouviu falar que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus falava que ele ia ressuscitar. E Pilatos, ele tinha muito medo disso. E o que ele fez? Ele pediu para os guardas ficarem ali. Olha, eu até peguei uma foto para vocês verem, uma foto verdadeira de um sepulcro naquela época, Como é um sepulcro? Que é uma pedra muito forte, Tinha que ter vários guardas. E Pilatos pediu para os guardas ficarem ali vigiando, para nenhum discípulo ir lá retirar Jesus e depois sair contando por aí que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado.
Ele ressuscitou, mas porque os discípulos tiraram e os guardas ficaram lá vigiando. Mas a Bíblia fala. Olha que passagem linda aqui na Bíblia. Olha o que fala aqui. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então ficou bem protegidinho. Mas a Bíblia também fala que os guardas estando lá, ao findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E lá teve um grande terremoto, né? E eis que apareceu um anjo que também fez com que os guardas tremessem. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. De tanto medo, o anjo apareceu, porque elas estavam lá chorando e o anjo falou: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Que palavra linda! Essa é a nossa Páscoa. Jesus vive, Jesus ressuscitou. E essas são as duas Páscoas que eu mostrei para você. Né? Quando as Marias viram isso, elas saíram correndo para contar para os discípulos. E Jesus foi lá, e as Marias foram lá contar para os discípulos. Alguns acreditaram, alguns não, mas depois Jesus apareceu de carne e osso e ainda mostrou a ferida, o machucado que tinha nas mãos dos pregos, dos cravos. E ainda ele falou assim, que lindo, olha: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui em Mateus 28, 20. Então Jesus está conosco só nos dias bons? Não. Só nos dias maus? Não. Não é só quando eu tô bem, só quando eu tô feliz. Ele não tá comigo só quando eu tô triste. Em todos os momentos, até a consumação do século, até o final dos tempos, até a volta de Jesus. Ele está conosco e ainda vai continuar depois que Jesus voltar. Nós vamos continuar com ele. Então essa é a nossa Páscoa. Aqui está a diferença para vocês da Páscoa do Antigo Testamento, que é desde o Egito, quando eles foram libertos. Então o cordeiro foi passado na porta, o sangue do cordeiro, e eles foram libertos da morte. Jesus, ele veio aqui ao mundo e ele morreu na cruz. E o sangue dele nos purificou e nos livrou da morte. O sangue de Jesus nos livra da morte. O sangue de Jesus limpa os nossos pecados. Você sabe o que significa o sangue? Sangue significa vida. Por isso que lá em Hebreus fala: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue, se Jesus não estivesse na cruz, se ele não tivesse morrido por nós, não teria perdão dos pecados. Porque o sangue, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele derramou vida. Ele nos deu vida. O sangue de Jesus é nova vida. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você, que você possa comemorar essa Páscoa com muita alegria e confiando que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, um momento que nós vemos muitas vidas estão sendo ceifadas, muitas casas tristes, mas apesar de tudo, nós podemos comemorar que Jesus vive e que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, como diz aqui a palavra dele. Amém? Um beijo para vocês, turminha, fiquem com Deus. E agora, ó, as duas Páscoas. Vocês já sabem e podem falar do amor de Jesus para as pessoas. Sobre as duas Páscoas. Deus abençoe. Fiquem com Deus.